final, tá bem didático aí para vocês verem o que vocês vão precisar entender. Sobre as infecções, né? Primeiro lá, infecções vulvaginites, aquelas primeiras páginas lá. Quais são os agentes principais? Agentes fúngicos, agentes bacterianos, virais, agentes parasitas, né? Protozoas que podem acometer aí o trato genital feminino. Cada um desses vai ter uma característica clínica, vai ter uma característica epidemiológica, exposição a relações protegidas, baixa imunidade, transmissão por via sexual ou não. Então cada um vai ter tanto sua sintomatologia, suas características, como também a sua própria epidemiologia. E aí vocês têm que, basicamente, nessa parte aqui, você relacionar, o papiloma dá o quê? O papiloma vai dar o papiloma. E também vai dar o câncer. O herpes vai relacionar com o quê? Com câncer genitais. Quem está mais relacionado com infertilidade? A gente viu que era a clamídia e a gonococo, por quê? Porque eles fazem doença inflamatória pélvica. Tá? Então, cândida, prurigo, tricomonas gardnerella, secreção mal cheirosa. Então, você tem que relacionar os agentes principais com suas sintomatologias, com suas complicações. Não é difícil. Pequenininho lá no início. Tá? Então, a forma de contágio, a apresentação clínica, comportamento epidemiológico, a morfologia dessas apresentações, dessas lesões e, obviamente, você tem que saber a flora habitual, saber o que é um de flora vaginal normal. Doença inflamatória pélvica. Quem são os principais agentes? Estão citados ali anteriormente. Né? Quem é que causa os agentes mais comuns, as apresentações clínicas, da corrigida, das sintomas gerais, pode dar sepse, pode matar, vai dar febre, vai dar náusea, vai dar anorexia, corrimento, calor na vagina, tá? Dor ao toque no colo uterino, pode minar a secreção pelo colo uterino e as complicações. A gente viu que uma das principais causas de preenche tubária é uma doença inflamatória pélvica associada a salpingite crônica com a presença, né, de fibrose, perda do epitélio ciliar tubário, né, formação de sinéquias, né, parede interna pode ficar colabada da tubo uterina, fazendo com que a gente tenha uma dificuldade do óvulo fecundado retornar ali para a cavidade endometrial. Qual que é o nome da complicação? Salpingite crônica. Toda infecção que vem associada à inflamação tem ativação de fibroblastos. Fibroblastos vão predispor a formação de fibrose. Então essas fibroses elas vão fazer o quê? Pode colar, fazendo sinéquias, fazer com que as paredes internas se juntem, podem formar traves, fibrose, né? Material fibrino leucocitário pode formar essas traves fibrosas no interior da tuba uterina, pode aumentar a tortuosidade, né, da tuba uterina, tá? E pode também prejudicar aquele epitélio de superfície ali, fazer erosões daquele epitélio de superfície, prejudicando o movimento ciliar dessas células da tuba. Então todos esses efeitos vão predispor muito mais esse paciente a ou ter dificuldade de fertilização ou também apresentar a doença preenche tubária, presectópia tubária. Doenças da vulva. O que é que tem de importante na doença da vulva? Diagnosticar corretamente as alterações que envolvem a vulva, fazer diagnóstico diferencial entre as lesões. Se lembra quando a gente citou lá o quadro
no início da aula em vulva, que a gente colocou a lesão nodular, micróico, vaginal, na região vulvar, unilateral, se apresentava com a lesão nodular, que a gente retirou e fez o exame histológico, apresentava um emaranhado, né, do nodular. E aí no final todo mundo falou, é um cisto Bartolini, é um abscesso Bartolini, na verdade não era uma lesão cística, era uma lesão sólida. E a gente deu diagnóstico de granuloma papilífero. Lembrar que quando a gente tem área de ulceração nessas lesões vulvares, é importante fazer a retirada para fazer diagnóstico diferencial, carcinoma de células escamosas, da vulva, tá? Que é incomum, mas pode ocasionar a vulva. Lembrar que a gente tem como os principais agentes que podem ocasionar lesões vulvares, a gente tem o efeito físico do atrito, né, da escarificação do fluido, pode gerar algum tipo de lesão, as infecções, o cândida também pode dar prurido, gerando lesões específicas, doenças autoimunes, doenças próprias de envelhecimento, alguns tipos de infecções ou, nesse caso aí, agentes biológicos, podem ser virais, como infecções virais da vulva, ou outras alterações como mutações específicas. Saber quais são as doenças mais comuns, que tem maior incidência dentro dessas doenças. Né? E as principais alterações estão listadas no slide lá que a gente lançou no Class. Inclusive, tem umas 3 ou 4 daquelas doenças lá que a gente listou lá, foram excluídas nessa nona edição, tá? Porque a gente falou lá e fez destrinchou ali bem, a gente praticamente colocou ali, só não falou na sala da doença de Page, né, da vulva. É a única que está lá, mas o resto, melanoma foi retirado, um bocado de lesão lá foi retirado, está bem resumido mesmo. Acho que tem outro livro, professor, fundamento. Não tinha só naquele livro do patologia básica, mas o fundamento tem. Eu acho que é. Mas o que a gente vai usar de referência é aquele grande, tá? Laranjado? É aquele cinza alaranjado, tá? Só tem dúvida. É aquela, como é que chama o nome? Bases patológicas da doença. Hobbes, Kurman e 3 autores lá principais. É aquele lá, tá? Nossa referência, viu? Aí é para ir pela Não. Então, para tirar coisa. A nona tá bem menor do que a oitava. Não, é porque no seu slide eu vi que estava no oitavo. Mas eu corrigi depois as alterações, algumas anormalidades lá que tinha. Mas eu tenho Atualizações que eu atualizei de acordo com a nona. Tem coisa a mais, tá? Mas inclusive eu estou com a oitava com a nona edição, que já vai colocada 2 semanas de multa. Que eu vou usar justamente para fazer a prova a partir da nona edição. Mas o senhor já mandou atualizar? No Glass, tá? No Glass eu mandei o material todo. Eu até demorei porque eu revisei um bocado de coisa. As teorias da endometriose, a classificação de hiperplasias, está tudo atualizado. Então, acho que está mesmo. Tem mais coisa, a oitava tem mais coisa. Mas a prova, inclusive, eu estou com uma nona edição para elaborar a prova para vocês. Tá bom? Professor, qual que é o nome do negócio que o senhor falou que na aula a gente confundiu pensando que era cisto de perfil, mas não era? O hidradenoma papilífero da vulva. Papiloma? Hidroadenoma papilífero da vulva. Que a gente tinha colocado ele como exemplo. E aí, por causa da imagem que aparecia da vulva, daquele nódulo na região vulvar, ele era muito parecido com a imagem que a gente colocou na aula. É por isso que muita gente colocou as bolas lá na hora. Vulva não dá nem uma folha só, um lado uma folha. É muito pequeno, então tem que correr, tem que pegar tudo. Colo uterino.
Prestem atenção, isso aqui eu vou lançar no Telegram hoje à noite, tá? Essa apresentaçãozinha. Onde tiver negrito e sublinhado, isso aqui eu vou lançar só para finca, tá? Para metropolitana eu vou tirar o negrito e vou tirar a parte sublinhada. Tá bom? Mas veja, é muito importante. Ó, tem algumas coisas que não tem para onde correr. Eu estava falando agora com a turma de vocês, a best friend de vocês aqui, a turma, vocês também. Não tem como a gente fazer uma prova de trato dental feminino sem falar em papilomavírus humano e câncer de colo. Não tem como a gente não cobrar hiperplasia endometrial e câncer de endométrio. Então tem algumas coisas aí que estão grifadas que não há como fugir. O pior é que a gente fala exaustivamente que vai cair, a gente fala sobre a lesão epitelial de baixo grau, fala sobre o aspecto morfológico, tanto na citologia como na histologia da infecção pelo HPV, tá? A gente fala e o pessoal vai e erra. Professor, eu tenho uma dúvida. A NIC2, ela é causada pelo subtipo 16 e 18 igual a NIC3 ou ela é igual a NIC1? Olha. A gente tem quatro subtipos mais comuns. 6 e 11, responsável principalmente pelos condomas e pela lesão de baixo grau. E 16 e 18, que são os principais responsáveis pela lesão de alto grau. Por quê? Porque eles são chamados de subtipos de baixo poder oncogênico, 6 e 11, subtipos de alto poder oncogênico. Porém, não existe regra absoluta na medicina. No subtipo de baixo poder oncogênico, pode ocasionalmente gerar um poder natural. É comum? Não, é raro. E o inverso também. Você pode ter uma lesão no subtipo de alto poder oncogênico que não vai evoluir para a lesão natural. Agora, uma coisa importante é que, se eu descrever uma lesão de baixo grau, um coilócito, uma NIC1, uma lesão de baixo grau, cervical de baixo grau, correspondente só ao efeito sulfato viral, nenhuma lesão de alto grau, ela chega assim como mágica e surge uma lesão de alto grau. Ela sempre passou pela infecção viral inicial, ela sempre cursou um tempo variável na lesão de baixo grau e depois ela avançou para a lesão de alto grau. Uma porcentagem mínima das lesões de alto grau, de 2003, elas vão sofrer remissão, elas vão desaparecer. Mínimo. As lesões de baixo grau, quase a totalidade das relacionadas com subtipos virais de baixo poder oncogênico vão para remissão. E alguma parte das de alto poder oncogênico vão também sofrer remissão. Porém, qual é o caminho normal? Infecção por um subtipo de HPV de alto poder oncogênico. Efeito citopático, lesão de baixo grau, lesão de alto grau, invasão, metástase, câncer cerebral, possível tratado. Curso natural de uma lesão de um subtipo, infecção por um subtipo de baixo poder oncogênico. Efeito citopático viral, lesão de baixo grau, lesão de baixo grau, lesão de baixo grau, remissão. Isso aí seria o curso natural mais comum, não é o parto. Tá? Mas como uma questão que a gente tem aqui, que eu acho que não foi a que a gente discutiu, a prova que a gente discutiu, que a gente vai ver no final aqui, já já. Se eu descrever um efeito citopático viral e perguntar o subtipo, você vai falar os 4 subtipos que são os mais comuns. São representados pela maior parte das infecções, mas você vai dizer, provavelmente, se trata, no caso do aluno de alto grau, dos subtipos 16 e 18. Já a de baixo grau, você vai poder dizer assim, os subtipos mais relacionados, aí você fala os 4, aí bota vírgula, em se tratando de uma lesão de baixo grau, ou pelos subtipos 6 e 11, e
são de baixo poder oncogênico, a evolução, o curso natural é para remissão. Entendeu? Sempre está em se tratando ou provavelmente, né, como numa de alto grau, os subtipos são aqueles, mas você não pode afirmar os subtipos sem fazer hibridização e saber. Você pode suspeitar por serem mais comuns. Tá? Sempre lembrar disso quando vocês forem responder as questões, principalmente as abertas. Tá? Então vamos lá. Muito importante, papiloma, vírus humano e seu papel na etiogênese do câncer de colo uterino. Por que eu falo isso? Porque esse, digamos assim, é o exemplo, é o mais bem estudado agente biológico relacionado à evolução de um tipo de câncer específico. É o HPV com colo uterino, e outro também muito comum seria o Helicobacter pylori com câncer gástrico. Mas esse aqui, ele é muito importante, por quê? Porque praticamente todo câncer de colo uterino tem um contato anterior, a relação anterior com o papiloma vírus humano. Nem todo câncer gástrico, nem todo câncer intestinal tem a ver, principalmente do gástrico, com o Helicobacter pylori. Nem todo câncer intestinal, colo retal, por exemplo, região ano-retal, tem a ver com infecção pelo HPV. Tem muitos que têm um componente genético, né, mutações genéticas. Já o câncer de colo uterino, praticamente 99,999% estão relacionados com o HPV. Então, por isso, ele foi um dos mais bem estudados na literatura de um agente específico associado à evolução para uma neoplasia maligna. Serve-se agudo e crônico os pólitos endocervicais, meia paginazinha, pouca importância, tá? Pode ser, dependendo de muito bom humor, a gente cobrar numa questãozinha fácil de múltipla escolha, mas é bem pequenininho. Outra coisa importante, não há como estudar colo uterino e não saber sobre prevenção e rastreio. Tudo aquilo que a gente falou aqui das células, da citologia, tal, não sei o que, do método de rastreio e prevenção. Não há como se falar em doença do colo uterino se falar em HPV. Outra coisa importante, você acabou de tirar uma dúvida agora. Classificar adequadamente a lesão. Eu só botei HPV aí e essas abreviações aí porque para não ficar muito poluído o slide aí, tá? Mas eu não gosto que vocês façam abreviações, já falei. Preferencialmente, se vocês abreviarem, botem em parênteses, mas botem o texto todo. Então, lesão intraepitelial de baixo, escamosa de baixo grau, lesão intraepitelial cervical de alto grau, neoplasia intraepitelial cervical, grau 1, grau 2, grau 3, NIC 1, NIC 2, NIC 3. E efeito citopático viral do HPV, partindo dos seus achados citológicos e histológicos. Vai cair uma questão na prova, dando essa descrição, você vai precisar dizer se é uma lesão de alto grau, se é uma lesão de baixo grau, se você classificaria como alguma graduação dentro da neoplasia intraepitelial cervical, grau 1, grau 2, grau 3, se é só efeito citopático viral, se é carcinoma invasivo, se é microinvasor, tá? Então vai precisar e conhecer, como a gente falou, as possíveis evoluções. Vai sofrer restrição? Eu não sei quantos por cento. Para você, a maioria, grande parte, tá? Sabendo que você entendeu, sei lá, 70, 80, 90% vai sofrer remissão, já estou satisfeito com isso. Tá? Se lá no livro tem 83,5, você não vai botar 83,5, mas vai botar assim em torno de 80%, eu já vou entender que você estudou e aprendeu. Tá bom? Então, saber. A lesão que eu descrevi, eu classifiquei como uma lesão de alto grau, entre aspas, na NIC 3. Quando eu vou falar da evolução dela, o que é que eu vou falar? Eu vou dizer que aquela lesão provavelmente vai evoluir com câncer de células escamosas, se não tratado, e que
provavelmente o agente relacionado é um subtipo de alfa-oncogênico, sendo os mais comuns 16 e 18. Então é só fazer uma coisa linear. Oi. Se eu já tenho o efeito sintomático viral, eu não estou já indo para Tá. Inclusive você está na mesma classificação, na mesma conduta. Né? A NIC1, a displasia leve, ou atipias em células do terço inferior, e o efeito citopático viral, eles têm, digamos assim, as mesmas chances de remissão e as mínimas chances de evolução para uma lesão de alto grau, dependendo principalmente do poder oncogênico do HPV que está agredindo naquelas células. Mas qual a importância? Por que elas estão no mesmo grupo? Porque a tua conduta vai ser a mesma. O paciente apresentou lesão de baixo grau, é provável que a pessoa vá fazer um acompanhamento. Mas o efeito sintomático não é a formação do coilócito? É. E na NIC1 eu tenho a presença dele, ou pelo menos no terço inferior. É isso que eu não entendi. Como que eu vou classificar NIC1 do efeito sintomático? O efeito citopático é a presença do coilócito. O efeito citopático viral, de forma ampla, é qualquer alteração nas células relacionadas com um vírus específico. Como eu tinha falado na primeira aula, na nossa primeira aula de histologia, o citomegalovírus, ele deixa núcleos grandes e bem eosinofílicos. Ele tira aquele aspecto hematóxifílico, arroxeado dos núcleos, e deixa ele mais parecido com um citoplasma denso. O herpes vírus, ele faz a multinucleação com tendência ao rodamento nuclear. O vírus da hepatite C, por exemplo, ele deixa um aspecto de vidro fosco. Ele deixa bem disperso, então na periferia o material dos cromossomos. Outro exemplo aí, o molusco contagioso. Tá? A gente não. Ai não, molusco contagioso, eu falo em pé. O molusco contagioso tem os corpos de Henderson partes, que são achados específicos daquele vírus. E o bom e velho HPV, ele tem alterações específicas nas células escamosas, que é a formação do coilócito. Então, o efeito citopático viral do HPV tem um nome, coilócito. O que é que o coilócito mostra para a gente? Ele mostra uma célula escamosa com um núcleo maior, com um contorno nuclear irregular, com um núcleo mais escuro, hipercromático, e com um halo claro perinuclear. Ele tem um halo ali, uma áurea ali ao redor, que é claro, porque o citoplasma ele vai ficar mais condensado na periferia. Então, a presença dele, que também é chamada de atipia coilocítica, tem da atipia, a anormalidade fora do típico, não típico, do efeito citopático viral. O vírus não está mais na célula, mas ele fez mutação no cromossomo, ele alterou o material nuclear, o material da célula, tornou uma nova célula, uma célula neoplásica, uma célula transformada. A partir daquele momento, aquela célula ela não responde mais a nenhum, digamos assim, ela não precisa do organismo para ter estímulos de multiplicação, de sobrevivência, ela está por si só. Ela vai se multiplicar assim, em ordem do organismo, geralmente é uma multiplicação mais acelerada do que o normal. Então o vírus pode até ter deixado a célula ter sido destruída, mas a célula já está mutada, ela já sofreu uma mutação, porque o vírus vai para o núcleo da célula. E aí ela permanece na sua, digamos assim, na sua característica atípica. Mas qual é a atipia que ela vai ter agora? Ela
Ela não precisa nem ter o halo perinuclear, hipercromazia, mas a principal alteração que ela vai ter é um aumento na relação núcleo-citoplasma. Em relação às células normais, o núcleo dela vai ser maior do que as células normais. Então ela já vai ter uma atipia leve. Ela não é obrigada a ter mais o abaixamento nuclear, o halo claro perinuclear. O halo claro perinuclear. Então ela tem uma atipia leve, uma displasia leve. Na citologia você vê isso. Você vê um núcleo mais hipercromático, às vezes umas condensações de cromatina focal, que isso é chamado de aspecto de sal e pimenta. E a alteração principal do núcleo citoplasma. Isso na citologia. Algumas células apresentam esse aspecto. Na histologia, o que é que você vai ver? Você vai ver essas alterações no terço inferior, como a colega aqui havia falado. Se você pegar a espessura do epitélio e dividir em 3, você vai ter essas alterações nas células do terço inferior. Você pode ter o HPV já junto com o coelócito, lá também pode estar presente, mas não necessariamente precisa estar presente. Pode estar os dois associados. E você vai ter também a possibilidade de você ter mitoses fora do local habitual, que é a primeira camada, às vezes a segunda camada de células, as mais inferiores. Então aí você já tem a NIC1. Na NIC2 e NIC3, você já nem, na maioria das vezes, não tem mais o efeito histopato viral. São aquelas mutações, aquelas células atípicas que elas estão progredindo, elas estão se tornando piores. As atipias saem de leves para atipias moderadas e acentuadas. E aí quando é que você tem o grau máximo da neoplasia interepitelial? Porque inter está dentro do epitélio. É a NIC3, quando você tem a célula que está na base exatamente igual à célula que está na superfície. Isso se chama perda de polarização do epitélio. Você não tem mais uma graduação de maturação. Quando as células vão ascendendo da base até a parte mais superficial, elas não vão tornando mais, que vocês aprenderam na histologia, como pavimentosas. Né? Aquelas células como se fosse um pavimento, um azulejo, isso. Então é isso aí. Terimentos, conceito de carcinoma in situ, que é a NIC3, quando você tem a atipia em toda a espessura, você tem perda da maturação. Tá? Conceito de carcinoma microinvasor, aquele que não passa de 5 milímetros da parte inferior do revestimento epitelial até a célula neoplásica mais profunda. Tá? E por que é que existe essa classificação microinvasor? Porque foi visto que existe um prognóstico semelhante à da lesão in situ, por pouquíssimas chances de você ter infiltração. Então a conduta é a mesma da lesão de alto grau. E o carcinoma invasor propriamente dito, aquele que entra no estômago, aquele que se aprofunda, aquele que entra em vasos, aquele que tem chance da metástase. Né? Conhecer condutas de estadiamento e prognóstico, conforme nós discutimos em sala de aula. Ok? Foi dito, eu vou ter que acompanhar. Se eu faço o preventivo de ano em ano, eu vou ter que dividir de 6 em 6 meses. Por que eu faço isso? Porque tem chance muito grande de remissão. Não justifica fazer uma conduta mais agressiva nesses casos. NIC3, o que é que eu vou fazer? Eu vou expectar? Não. Essas lesões geralmente não sofrem remissão. Então eu vou ter que ter uma conduta ativa. Eu vou ter que fazer uma retirada da lesão com mais segurança. Quais são as margens da lesão cervical? A margem ectocervical e a margem cervical. E como é que eu faço isso? Eu faço um cone. Por quê? Porque o cone ele pega justamente as junções crânio-colunar, que são onde essas lesões surgem na maior parte das vezes. Então a gente discutiu isso exaustivamente em sala de aula. Professor, a respeito desse cone,
tem que ser levado em caso do caso, se não der, se é uma mulher na idade, vai introduzir, sem troca de filho. Se eu perguntar assim, se eu classificar, se eu der todas as indicações de uma lesão de um cartolicido, um NIC 3, lesão natural, e botar lá que a paciente tem gesta 10 para 10 com 50 unidades, aí você vai saber que você vai fazer um cone amplo ou até mesmo indicar esterectomia, dependendo da lesão. Pode descrever isso, né? Você pode ficar à vontade. O importante na resposta, para mim, é você ter coerência do que você tem lá com o que você está fazendo. Às vezes você até erra alguma coisa na questão, mas você tem uma coerência de pensamento. Até com o teu diagnóstico errado, você teve uma coerência de pensamento. Então, muitas vezes eu até aproveito alguma coisa, entendeu? Quando existe essa coerência, principalmente quando as primeiras provas que a gente corrige, né? Porque no final pode ser desafio e a resposta já é pouco. Tem isso, tem essas particularidades, né? Então, a outra coisa importante, a gente tem o carcinoma das células escamosas e a gente tem o adenocarcinoma das células endocervicais, né? Se eu fizer uma descrição lá e botar notas e o esboço de informações racinares, observa-se células atípicas com o citoplasma repleto, claro, de substância mucinosa, eu vou saber que ali está se tratando de uma lesão glandular, um adenocarcinoma. Se eu colocar que a gente tem células escamosas atípicas com formação de pérolas córneas, muitas pérolas córneas, eu sei que é um carcinoma escamoso bem diferenciado. Por quê? Porque quanto mais, aí eu consigo até graduar a diferenciação dessa lesão. Ou seja, dê o diagnóstico e gradue quanto à diferenciação. Aí você pode dizer, ele é bem diferenciado, moderadamente diferenciado ou pouco diferenciado. Células epitelioides atípicas, ausência de formação acinar ou de qualquer tipo de secreção. Carcinoma, células escamosas, pouco diferenciado, porque eu sei que é epitelioides. Se eu botar que você tem pontos de ligações entre as células, formando o aspecto espinhoso, os dermossomos, eu sei que só tem essas estruturas nas células escamosas. Mas se eu botar estruturas glandulares atípicas, infiltrativas, anguladas, ocasionalmente com secreção intraluminal, aí eu sei que é um adenocarcinoma bem diferenciado. Então, provavelmente não voa tanto não, mas assim, você tem que saber diferenciar o escamoso do glandular. Corpo uterino e endométrio, quais os tecidos compõem o útero? Células musculares lisas do miométrio, epitélio glandular, endometrial, revestimento, dentro da cavidade uterina. Entender, aí está lá que fala muito bem as alterações de todos os hormônios envolvidos no ciclo menstrual. Fase proliferativa, fase secretora, quem está alto, quem está baixo, quem sobe, quem desce, o que faz o endométrio se desgarrar e gerar a menstruação, quem é que mantém o endométrio preso para que ocorra a fecundação. Isso aí vocês têm que ter bem direitinho. Por quê? Porque vocês vão entender tudo que vem na frente. Como questão de sangramento uterino disfuncional, inflamações lá, endometrite crônica, endometrite aguda, é coisa bem pequenininha, tá? É provável que nem entre na nossa prova. Acho que a gente passou muito rápido isso aí. Ok. A endometrite aguda e crônica. Quer voltar? Não, não. Vou mandar isso para vocês. Professora, vamos lá rapidão. Obrigada. Já pode passar, você não pode não. Definir endometriose e adenomiose. Não tem segredo nenhum. Causa de endometriose e adenomiose. Também não tem segredo nenhum.
infertilidade, dá sangramento, mata. Teorias que explicam a endometriose. Lembrando, nona edição traz 4 teorias. Quais são as teorias? Regurgitamento, metaplasia, metástases benignas e as células topogênicas. Associação com outras doenças, doença tubária, salpingite, hematosalpingo, cadê outra coisa aí? Os pólipos endometriais, a função característica de complicação é que não tem segredo nenhum. Desse tamanhozinho, um pouquinho. Ó, a outra dica aqui, ó. Hiperplasia endometrial, muito importante. Aqui, ó. Classificação, 2, tá? Lembrando que não tem mais aquelas 4, não. E fala síntese complexa, só 2. Quem causa hiperplasia endometrial? Quais as principais diferenças em questão da questão genética das mutações entre hiperplasia sem atipias e hiperplasia típica? Tá? Prognóstico, evolução, quem vira câncer, quem não vira? Qual a porcentagem? O que é que eu preciso fazer com essas hiperplasias? Qual é o teu nome que eu desculpa? Flávio. Flávio? É, Flávio. Vamos dar outra aqui. Flávio, você está no seu consultório. Vamos supor. Doutor Flávio, essa é a questão da prova. Doutor Flávio se encontra no seu consultório. Tu é de onde? Mossoró. Lá em Mossoró. Porque eu não lembro o nome dos bairros de Mossoró. Eu passei 2 vezes em Mossoró. Tibau. Tibau é a praia. Tibau é Pipa. Tibau é Pipa, Tibau é bom. Mossoró tem o sal, né? Sal. E as terras. Então o que é que acontece? Aí está lá no consultório, atendeu uma senhora, essa senhora tem 50 anos, ela apresentou um sangramento, não foi um sangramento significante, mas o Flávio achou prudente pedir uma ultrassonografia para ela. Na ultrassonografia ele viu que ela tinha um espessamento endometrial em relação à idade dela e à falta de reposição hormonal. Ela não usava hormônio para tratar a menopausa e o esperado talvez fosse que ela tivesse até 4 milímetros, mas a paciente, Dr. Flávio, ela tinha 1,5 cm. Estava totalmente divergente, totalmente atípico do que se esperaria para aquela paciente naquela idade na menopausa. Qual vai ser o próximo passo dentro do arsenal semiológico do Dr. Flávio para essa paciente? Qual será o gold standard? Ela tem quantos 50 anos. O que é que o Flávio vai precisar fazer? Opa! Vai tirar o útero da mulher já. Só porque ela deu um sangradinho. Oi? Sangramento depois da menopausa. Mas vamos supor que ela tem 150 quilos, ela é hipertensa, obesa e já botou 2 pançafenas. Antes de você fazer a esterectomia dela, você tem que ter mais subsídio. Você não vai, o risco cardíaco dela é 3, asa 3. É asa 3. Não é tão fácil fazer a cirurgia, a esterectomia dela. Oi? Não. Vai colocar gás. Mulher, você teve um
exame de imagem, que teve um espessamento. Eu quero uma coisa mais palpável. Opa! Fazer o quê? Eu só falei pra realizar. Sim, você vai realizar o que agora? Porque antes de fazer a com essa mulher. Mas se prevenir para ver se é alguma coisa que vai tirar Não é tão palpável para mim. Eu não quero preventivo para ela. Por quê? Porque eu já sei que o casamento está espessado. Eu já tenho ultrassom, já tenho exame de imagem. Eu quero algo mais. Faz o quê? Como vai ser feita essa biópsia? Não é uma punção. Eu quero ver o endométrio dela. Como eu vou chegar no endométrio dela? Como é que Flávio vai chegar no endométrio dela? O Flávio está conduzindo. Hã? Como? Sim. Como é que eu vou? Qual é o nome do exame? Como é que eu vou extrair esse endométrio para botar no formol para mandar para mim? O Flávio vai mandar de Mossoró para mim, para cá. Como? Você acertou, agora tem nome isso. Histeroscopia. É a endoscopia do endométrio. Histeroscopia. Mas a histeroscopia, eu falei isso em sala. Vocês lembram disso? Só que ele está atendendo ela no SUS, lá em Mossoró. Não tem um aparelho, só quem tem o aparelho histeroscópio. Quem é mais do Nordeste aqui? Mas tu é de Mossoró também? Tu é de uma pessoa? Pronto. Mas o nome? Ivo. Pronto, o Ivo, ele tem um histeroscópio lá em João Pessoa. Aí o Flávio liga pro Ivo, ele tá fazendo histeroscopia? Tô. Mas quanto custa aí? 2.500 na paciente do SUS. Não tem como mandar para tu não. Não tem como fazer a histeroscopia dessa paciente. Qual é a outra forma que você vai obter? O SUS tem. Esse raspado endometrial. Oi? Curetagem. Qual é o padrão ouro? Gold standard. É a histeroscopia. Por quê? Porque eu vou lá, a endoscopia que você falou, vaginal, você vai lá com a câmerazinha, você vai colocar dentro da cavidade uterina. Se tem um pólipo, você vai biopsiar o pólipo. Você está vendo o que você está pegando. Se você tem uma hiperplasia, que é uma área focal, vamos supor, você tem ali o eco ali de 3 centímetros de endométrio, mas você tem meio centímetro lá de hiperplasma. Eu vou tirar daquela área. Qual é o defeito da curetagem? Ela é feita às cegas. Você vai raspar e você pode ter um falso negativo. Você pode raspar toda a superfície e deixar a lesão lá. Entendeu? Padrão ouro, histeroscopia. O que a gente tem, que o Flávio vai pedir para ela, vai mandar ela para a maternidade lá, marcar para tentar fazer uma curetagem para fazer o diagnóstico. Entendeu? Deu carcinoma. Não era uma hiperplasia sem atipias, era uma hiperplasia, era hiperplasia atípica, e a partir daí, não, eu volto. O resultado lá da paciente do Flávio veio com a curetagem, teve sorte, uma lesão muito extensa, o histopatológico deu hiperplasia atípica para lesão epitelial e endometrial. Qual é o próximo passo do Flávio na conduta desse paciente? Oi? A pessoa que falou que não acordava fazer esterectomia. O próximo passo do Flávio vai ser descartar a invasão. Por quê? Porque a hiperplasia típica, como a gente falou, o raspado pode trazer só a superfície da lesão. Tanto que a classificação é hiperplasia típica barra neoplasia epitelial endometrial. Mas você, com aquele material, não pode descartar a invasão. Boa parte desses pacientes com esse diagnóstico de hiperplasia típica já tem invasão.
Podia ser que aquele ultrassom, dependendo da lesão, já encontrasse uma massa infiltrativa que pega até a metade do miômetro e tal. Mas as lesões menos invasivas, mas já câncer, elas podem vir como diagnóstico de hiperplasia atípica, mas você não pode descartar a invasão com aquele material que você recebeu. O paciente tem 50 anos. Apesar de todas as comorbidades dela, você vai precisar retirar para você descartar a invasão. Porque a gente sabe que o diagnóstico de hiperplasia atípica, em 50% das pacientes, ou já existe o câncer ou vai evoluir para câncer de endométrio. Então não justifica manter o útero. Em todos os casos, professor? Em todos os casos. A não ser, aí Se não tiver foge. Oi? Se não tiver prótese, Justamente. aí tira só o cone? Não, porque não, o cone é câncer de colo, tá? Ah, A gente está falando de câncer de endométrio, hiperplasia atípica. 6 meses. Aí você vai fazer o quê? Paciente jovem sem prótese definida. Aí volta para o hormônio lá do ciclo menstrual. Quem gera hiperplasia? Estrógeno. O que é que eu vou precisar para diminuir essa hiperplasia? Contra o estrógeno. Com quem? Progesterona. Aí nesse caso, você vai chegar para a paciente, olha, dona fulana, já não é mais a de 50 anos, agora é uma de 20 anos, 25 anos. Então está muito nova para hiperplasia. 25 anos, percebeu hiperplasia. Fulana, assina esse termo aqui que você quer continuar para o seu útero, apesar da chance de evolução para câncer. Estou ciente que eu tenho hiperplasia endometrial com atipias, com chance alta de evolução para câncer ou um câncer já existente neste momento. Como desejo gestar, abdico, recuso a possibilidade de esterectomia para firmar um diagnóstico definitivo e assumo o risco de permanecer com o útero porque eu desejo gestar. Beleza. Assinou, aí vamos tratar progesterona, diminuir a hiperplasia, tira a progesterona, tira o de hormonal, gesta. A gestação tem efeito protetor, porque ela está com progesterona, terminou, pariu, parou de amamentar, quer ter mais filho? Vamos de novo. Não quer ter esterectomia. Entendeu? Professor, na orientação médica, qual é a porcentagem que é considerada alta para uma possível evolução do câncer? Se for 50%. Aí você vai ter que considerar duas coisas. Uma, a possibilidade alta, porém, de baixa mortalidade. E qualquer porcentagem desde que tenha alta mortalidade. Por exemplo, BRCA1, questão de prova, pode ser BRCA1 positivo, BRCA2 positivo ou BRCA2 positivo, paciente com histórico de parente com câncer de ovário. Vou optar por fazer essa pingo-ovarectomia, se ela já tiver pró-definida pelo risco de evolução. É muito grande o risco? Não, mas a literatura já descreve que existe uma chance maior, duas vezes, 3 vezes normal do que a população em geral. Entendeu? Isso aí tudo tem que ser ponderado, risco-benefício. Por que é que eu citei o exemplo todinho da paciente obesa, hipertensa, não sei o quê? Porque antes de você ter seu paciente, era muito fácil. Se a paciente tivesse 60 anos, não tivesse nenhuma comorbidade, deu uma alteração lá, um espessamento do endométrio, eu marco, opero, asa 1, risco cardíaco mínimo, entendeu? Vou tirar outro dela. Mas se a gente não tiver um risco inerente ao procedimento, aí você tem que ter mais robustez para poder tomar essa conduta, entendeu? Fator econômico também, muita Professor, nesse caso, a esterectomia ela sempre vai ser junto com a saúde? Não. Nesse caso do ovário, eu citei, vocês
vão ver lá no capítulo que isso é até novidade, na versão não tinha, que a maioria dos cistadenomas serólogos do ovário hoje em dia estão sendo considerados como originários da tuba das fímbrias que podem ficar aprisionadas durante a ovulação. Então por isso que você tem que tirar ovário e tuba, no caso da prevenção de câncer de ovário. No caso da esterectomia, quando é a cirurgia aberta, geralmente tira a tuba. Por quê? Porque a tuba vai servir para dar nada. Ela não vai atrapalhar, vai servir para dar câncer se tiver ali. Porque ela pode dar esse tipo de câncer no cistadinoma seroso. Já se você fizer esterectomia via vaginal, às vezes você preserva a tuba porque você vai ter menos risco de sangramento. Você pode fazer por via aberta, aqui, ou você pode fazer pelo via vaginal, você não corta a parede vaginal. Então, esteticamente é mais. Você vai por dentro lá, isola o colo, dissega todinho, e aí você tem menos risco de sangramento ali se você não fizer essa retirada. Mas geralmente tira a tuba porque não vai ter função nenhuma na tuba sem luta. Depois que tira, ainda faz análise patológica ou não? De quê? No caso, sem evolução. Não porque já foi Sempre tem que fazer a patologia. Porque senão o seu professor não vai conseguir sobreviver só na faculdade Tudo que você puder, manda para patologia, tá? Tudo. Quando tirar o útero e a tuba, onde que o ovário Tem os ligamentos, né? Tem os ligamentos ovarianos. Ele fica lá presinho. Geralmente você tira o ovário unilateralmente, porque um ovário ele consegue fazer a função ovaricana dos dois ovários quando você tira um deles. Entendeu? Então geralmente você tira só o útero, as duas tubas e um ovário. A não ser que tenha lesão. Aí você tira as duas dos ovários. Quando a gente fala esterectomia total do imóvel, que duração tem que usa? Quando você fala esterectomia total, você fala corpo e colo. Corpo e colo. Não envolve. Não, quando você fala esterectomia total, mas anexotomia, retirada dos anexos. Aí você fala em retirada de tubo e ovário. São os anexos uterinos, tubo e ovário. Quando você fala em esterectomia total, radical ampliada, aí é quando você tem geralmente um câncer evoluído. Aí você vai tirar útero, corpo, colo, terço proximal da vagina, ligamentos ovarianos, você vai biopsiar pélvico, você vai fazer esvaziamento linfonodal pélvico. Aí é nas cirurgias oncológicas, você vai tirar tudo que você puder, porque você vai ter essa importância estadiar. Você, às vezes, biopsia só para questão de constar mesmo que você não tenha nada alterado na superfície pélvica, você faz peritônio pélvico à esquerda, peritônio pélvico à direita, ligamentos tubo-ovarianos, você tira tudo, você vai tirar tudo em outro frasquinho. A gente às vezes recebia na história de oncologia lá, a peça principal, o útero, e mais 20 frascos, só de coletinha. Útero direito, ovário esquerdo, tubo direito, tubo esquerda, ligamento peritoneal, ligamento tubario esquerdo, tubario direito, biópsia pélvica, você vai sair tirando tudo para fazer o estadiamento. Câncer de endométrio, sintomas, causas, lesões desencadeadoras. Não preciso nem falar que é a hiperplasia endometrial, a principal lesão desencadeadora. Tipo 1, tipo 2. Tipo 1 é o endometrióide, é o mais comum. Você pode fazer a classificação dele como de alto grau, baixo grau, sendo bem ou moderado diferenciado, pouco diferenciado. Tá? Geralmente, quando limitado ao útero, tem um prognóstico favorável, um prognóstico muito bom. Tipo 2, todos eles são considerados como alto grau, como pouco diferenciado, como lesões potencialmente prognóstico bem pior do que o tipo 1. Tipo 1, mutações envolvidas, PTEN, e no tipo 2, o TP53. Tipo 1 surgem em
arteriais, tipo 2, surgem endométrios atróficos na maioria das vezes, pouca relação com estrógeno, tá? Tipo 1, relação íntima com estrógeno. Como a gente já falou, prognóstico bom do tipo 1, dependendo obviamente do estadiamento, prognóstico pior, desfavorável do tipo 2. Tumores do miométrio, leumioma, leiomiosarcomas. Leiomiosarcomas, tá aqui isso aí. Leiomiosarcomas. O próprio tá dizendo, fácil demais, tuba fácil demais. Aqui não tem segredo, é fácil demais. Vocês têm que querer uma questão disso aí, porque vão ser questões fáceis, não tem pra onde a gente dificultar, é muito difícil a gente dificultar essa parte aí, tumor de miométrio, tumor da tuba uterina, entendeu? Então assim, por isso que eu digo tudo. Tuba uterina é meia página. E o tumor de miométrio também, meia página, não tem segredo nenhum. Mais uma vez, se você pegar a edição anterior, essa parte aqui, cisto, ovário policístico, hipertecose estromal, ele tem 3 páginas. Aí você pega a edição atual, isso aqui tem nem meia página, nem uma lauda só. Um lado da página, só esses 3 assuntos. Aí a gente tem uma ampliação maior na questão dos tumores. Tá? Origens, passou das origens. Superfície, células germinativas, estrutura do cordão sexual, metastáticos. Aquela questão da classificação, benigno, maligno, benigno, limítrofe ou maligno, tá? Na classificação, na diferenciação, quem são aqueles que permitem você fazer a classificação como bem diferenciado, moderadamente diferenciado? Como é que você classifica os tumores de células germinativas, principalmente os teratomas? Quem são os malignos, quem são os benignos? Por que são vistos como malignos? Por que são vistos como benignos? O teratoma maduro, o teratoma imaturo. Quais são os que produzem hormônios? Que sintomas estão associados a essa presença dos hormônios? Quais são os sintomas dos tumores benignos, malignos, ovarianos? Tumores benignos, eles podem crescer muito rápido. Na maior parte eles crescem muito sem dar nenhuma sintomatologia. E aí quando ele vem apresentar a sintomatologia, a sensação de peso embaixo do ventre, ou a compressão que ele faz sobre a bexiga e sobre o reto. Entendeu? Como é que vocês vão fazer aquela diferenciação do tumor borderline para o carcinoma do epitélio de revestimento, para a lesão benigna do epitélio de revestimento? Sim. Quem viu aquela bolotinha que eu mandei ontem aí para aqui, para a Luciana, né? Eu mandei. Tá assim, né? A Luciana é do outro, né? E aí, o que vocês acharam? Qual é o diagnóstico, Flávio? Eu não cheguei a ver não isso. Não acredito. Oi? Aquele lá, o que é aquilo ali? Que lesão é aquela? Pelo amor de Deus. Não vai ter um cidadão aqui que vai dizer. Oi? Não. Não. É uma lesão ovariana. Tá aí, no meio disso aí. Professor, eu tava bem ajustando quando eu vi que era uma parte do dente. Oi? Eu tava bem ajustando quando eu vi que ela. Meu Deus. Novidade dela também. Mas é tão. Eu achei que ela se congelada. Oi? Eu achei que ela se congelada. É igualzinho a gelatina. Hã? É o quê? Não. A gente falou, quando a gente falou em algumas lesões aí, desse conteúdo do cisto, ele pode ser líquido, amarelado e fluido, ele pode ser gelatinoso, e ele pode ser tipo um fluido menstrual, lembra que ele falou? Aí eu fiz questão de filmar para mostrar ali, ó, pegar assim, ele era bem molinho. Deixa eu ver. É um.
pensava que a prova de vocês é dia 10, mas é dia 3. É a primeira vez. Quando eu vi falar, tá todo mundo. Tem que fazer o guião. A gente ajuda, não tem sempre problema nenhum. Marca um churrasco se você vai aqui. Professor, é aquele que acontece na frente, é muita coisa. Não, professor, não é assim. E o resto do nome dele? É aquele outro nome. É uma denominação. Já deu o sobrenome dele, que é Mucinoso. Falta o primeiro nome. Não, é só isso. Ó, aqui não é tão grande não, tinha uns 5 centímetros mais ou menos. Tem uma. Eu pequei porque era para eu ter botado uma lâmina de bisturi e eu ter botado a escalazinha, uma réguazinha do lado, tá? Mas era pequenininho, tinha 5 centímetros. Fiquei tão empolgado na hora de fotografar. Aí. E a minha luz, vocês viram, estava toda melada nanquim verde. Eu estava fazendo as margens de outra lesão, né? Aí, mas tem uma foto que aparece lá, uma pinçazinha pequenininha, assim, que tá do lado dela. Sim, lá dentro do carcinoma. Quase, não é? Como é a superfície interna dele? Depois que, a última foto, quando eu tirei a gelatina de dentro, como é a superfície interna dele? É lisa, tem papilas. Cistadenoma mucinoso do ovário. Olha, meu primeiro Então, por que cistadenoma? É uma lesão da superfície. Ó, isso eu desafio dizer sem fazer microscopia. Ali era uma peça que tinha coragem de liberar sem haver a mim. Por quê? Ovário. Beleza. Lesão cística. Cistadenoma. Por que eu digo que é adenoma? Por que eu digo que é benigno e não carcinoma? Superfície interna lisa. Ou seja, como é que a gente classifica o borderline limítrofe e o maligno? Proliferação epitelial. Ele faz a proliferação epitelial e geralmente tem infiltração. Como é que eu representei nos cortes histológicos? Aleatoriamente. A superfície é toda lisa. Se não tinha proliferação epitelial, não tinha papila para eu representar. Então eu peguei 8 fragmentos aleatórios daquela superfície ali para fazer minha análise. Mas uma superfície lisa daquela não tem proliferação epitelial, ou seja, o borderline já passou longe e muito mais longe ainda o adenocarcinoma, o cistadenoma. Por que a gente falou em mucinoso? Por que ela falou ali em mucinoso? A consistência. Diferente do seroso, que é um fluido bem líquido, aquele ali vai ter um revestimento, provavelmente, células colunares altas, não ciliadas, que é semelhante àquelas células endocervicais ou de gastrointestinais. Porque a mucina que ele secreta é rica em glicoproteínas, então ela fica mais espessa. Tá? E por que ele não é o endometriose? Porque o endometriose geralmente tem aquele líquido pastoso sanguinolento, acastanhado, tá? Semelhante à secreção menstrual. Então aquele diagnósticozinho facinho a gente faz pela macroscopia. Tá? Obviamente ninguém é doido de liberar o laudo sem ter a microscopia, mas ali não tem outra coisa para se dar diagnóstico. Cistadenoma seroso do ovário. Tumor seroso borderline do ovário. Cistadenoma seroso do ovário. Ou seja, está naquelas 3 classificações: o benigno, o intermediário e o maligno. Tá? Aí quando você fala do borderline, que é o intermediário, aí você não fala mais isso, você fala do tumor limítrofe, tumor borderline do ovário. Aí mucinoso, seroso ou endometriose do ovário.
Causas das lesões ovarianas. Quem é que protege? Quem é que predispõe? Prognóstico das lesões ovarianas. O que é que piora muito o prognóstico da lesão ovariana? Quando ela vence o ovário e então, tem a ascite neoplásica. Quando ela tem formação de ascite associada à presença de células neoplásicas no intracito. Tá? Tratamento e prevenção do câncer de ovário. Foi discutido aqui também. Tem tratamento? Tem prevenção? Como é que faz? Tratamento, como é que faz a prevenção? Placenta. Só. Estudo. Comportamento espontâneo, gravidez ectópica, ainda teria uma besteira aí. Anomalias da implantação, falamos exaustivamente disso, as infecções, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Como eu dei uma colher de chá para outra turma, que a médica não vai ter, mas vocês são quinta, eu vou cortar essa última parte aqui dos estudos, tá? A mola completa, e o coricarcinoma. Então esse estudo aí vai cair. Está excluído. Não, só esse tópico aqui, tá? Esse tópico está por aí. Esse tópico aqui está excluído para a fim. Graças a Deus nunca mandei. Depois nós vamos perguntar se lá na médica Na método vai. A método ela tem que ser mais. aqui não é mais legal, não é mesmo. Tudo lá mais fácil. Porque pra gente. É pior que eu. Lá também tá valendo 9? Tá. Fiz questão de mudar lá também. Se eu mandasse alguma coisa. Ok. Não. Segunda-feira todo mundo vai tirar 10. Professor, manda agora. Não, peraí, dúvida primeiro. Manda agora. Outra coisa que eu vou esquecer. Dúvida sim. Professor, eu não entendi o pré-eclâmpsia. Toda a força do meu Vamos lá. Pré-eclâmpsia faz parte da chamada toxemia gravídica ou doença hipertensiva expressiva da gestação, os nomes anteriores que existiam. É um quadro de aumento da pressão arterial associado a outros dois achados, que é a proteinúria e o edema. Tá? Desenvolvido a partir da gravidez. Era uma paciente que não tinha pressão arterial antes, tá? E nem teve quadro agravado de uma pressão arterial anterior pela suspensão das medicações do uso da gravidez, né? Ou que se agravou, era uma hipertensão leve ou latente, que conseguia ser controlada com dieta, exercício físico e tal, e ela aumentou ou descompensou na gestação. É aquela paciente que não tinha pressão alta, não foi resultado de pressão alta, e o nível de pressão passam a subir na gestação. E associado a isso, a proteína tem que estar presente, não é só a pressão alta. O edema vai estar presente, tá? Só que não é exclusivo. O edema, ele antes era considerado como um sinal ou um achado associado à pré-eclâmpsia, só que hoje em dia ele é tido quase como fisiológico na gestação, porque todas as gestações praticamente têm edema em alguma fase do seu desenvolvimento. E a eclâmpsia, professor? A eclâmpsia é quando você tem, eu considero, quando você tem os sintomas, né, de hipertensão, proteinúria e edema associado a quadro neurológico. O que é o quadro neurológico? Você fala em persistente, espótomas, desmaios. O livro de vocês vai falar em convulsão, tá? E nós falamos de convulsão. Ou seja, quando você tem todos aqueles problemas associados ao quadro neurológico. E depois do eclâmpsia, me pergunta, e o HELP? O HELP é quando você tem, além desses problemas, você ainda tem alterações na função hepática, com alterações naqueles marcadores lá no TGO e TGP, alterações na função hepática e baixas plaquetas. Tá? E os níveis pressóricos geralmente são
mais altos e existe um risco iminente de você ter um evento vascular cerebral, um AVC, né? um AVC hemorrágico. Então, o risco elevado de você ter sequelas neurológicas associadas às alterações hepáticas, baixa de plaquetas, configura essa chamada HELP síndrome, onde você precisa interromper a gravidez urgente, tá? Independente do grau de semanas de maturação fetal. Como é que a gente entra mesmo no portal? No Gmail, né? A prova de farmácia vai ser boa, né? Hoje a gente caiu nesse meio. Ah, é terça-feira? Dia 4? Aí depois do dia 3 tem dia 4 tem HD, depois da HD tem sexologia. Depois da caos. É meu sofrimento, Jesus. Aqui é essa mesmo. Não, mas quando eu boto nos dois, porque tem um tanto aqui que a gente escolhe dois, ó. Depois de muito sofrer, eu descobri que você pode mandar para só por dois.